Sem sombra de dúvidas, esta será uma semana mais do que abençoada. Uma semana em que você vai ver a mão de Deus agindo a teu favor. E por quê? Porque não pense em Deus como um fornecedor, como dono de uma padaria que todo dia te dá pãozinho quente. Não pense em Deus como dono de um supermercado que tem lá várias prateleiras onde você pega o que você acha conveniente e leva embora. Não pense em Deus como um plantonista médico num hospital de emergência que apenas resolve os casos mais graves e urgentes. Você tem que pensar em Deus como Pai. Porque de verdade, eu e você precisamos restaurar esta figura de paternidade, sabendo que Deus é Pai. E é um Pai bom. Aliás, você vai ver Jesus falando sobre isso. Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará. Então, entenda. Se você que é mau e o seu filho pedir pão, você não dá uma pedra. Se pedir peixe, você não dá uma serpente. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, eu quero que você entenda que esta semana, sem dúvida, será uma semana assim muito abençoada. É isso, tá bom? Minha semana será abençoada. Começa já escrevendo isso. A minha semana será abençoada. Se você está aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho para receber de primeira mão as notificações quando entra no conteúdo. Também curta, dê um like, um joinha nesta transmissão. Escreve aqui sua cidade, seu pedido de oração, seu testemunho, escreve. Como também, olha só, compartilhe agora mesmo com 5 pessoas. Eu começo esta live de hoje, esta semana será abençoada, declarando isso sobre a sua vida e também cumprimentando as pessoas que estão aqui. O YouTube, sempre com base na live anterior, me dá os 50 nomes, as 50 pessoas que mais participaram da live. Então, eu quero ler aqui, ok? O nome de algumas pessoas, dando aqui um alô, reconhecendo que essas pessoas estão sempre conectadas com a gente. Se você está aqui hoje, escreveu hoje aqui, seu nome aparece amanhã. É incrível, ok? Então, sempre aparece para mim aqui as 50 pessoas que mais participaram da live no dia anterior. Então, olha só, Joseni Gomes, Deus abençoe, J. Raquel, Maria Selma Ferreira, Sérgio Moreira, Maria Aparecida Gonçalves, a Luciana Melo, lá de Porto, Portugal, a Marivone Alcides, que é de Biguaçu, a Wanda Gottert, lá de Chapecó, Deus abençoe você, toda a sua família, a Adriana de Martino, que também é membro do canal aqui, Deus abençoe sua vida, e a Mara Rita Ramos Steck, Deus abençoe. Esses são os primeiros 10 nomes que eu vou dizer aqui hoje. Vamos para a palavra de Deus? Essa semana será abençoada. Eu quero ler Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 diz assim, olha só o texto bíblico. Porque eu sei bem, aliás, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A gente também encontra no Salmo 31, verso 15, porque em Salmo não é capítulo e nem versículo. Salmo já é o capítulo. E o versículo a gente chama de verso, porque é verso de cânticos, não é? Então diz assim, o meu tempo está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e dos que me perseguem. Que texto poderoso este. Ora, todos nós iniciamos as semanas da nossa vida com muitas expectativas. Alguns esperam, por aquilo que estão enfrentando, superar e sobreviver a semana. Não, vou chegar na sexta-feira de cabeça erguida e isso basta. Mas quem anda com Deus tem uma percepção diferente em relação à semana. Ele sabe que o que começa em Deus tende a terminar da melhor forma. A vida não pode ser encarada por mim, por você que servimos a Deus, como um conjunto aleatório de acontecimentos. A gente tem que pensar que a nossa vida
não é um conjunto aleatório, mas a nossa vida é uma trajetória estabelecida por Deus com princípios. Que quando eu caminho nesses princípios, eu honro a Deus. E se eu honro a Deus, eu tenho dele proteção, cuidado, favor. Até mesmo quando uma coisa dá errada, é para que lá na frente isso seja revertido a nosso favor. Então, o tempo não é inimigo de quem é um crente fiel a Deus. Pelo contrário, Deus transforma o tempo em oportunidades, em instrumentos a fim de que o propósito que ele estabeleceu para a nossa vida se cumpra da melhor forma. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então entenda isso. Eu quero que você entenda. O que estou declarando aqui é verdade. Essa semana será abençoada. Porque se você está começando na presença de Deus, significa que o dono do tempo, criador do tempo, o que tem o controle do tempo, vai fazer com que você seja abençoado em tudo. E eu quero destacar aqui algumas coisas importantes. A primeira delas é: Deus fará o tempo trabalhar a teu favor. Eu quero que você escreva isso agora. Deus fará o tempo trabalhar a meu favor. Escreve isso agora. Deus fará o tempo trabalhar a meu favor. Essa é uma declaração de fé que você precisa carregar nesta semana. Um alô à irmã Sebastiana Neves Pires, Sueli Marcelino, o pessoal da Arte Feita para Você, a Fabiola Fabrim, também Jócia Cunha, Jana Monteiro, a Janete Carvalho, que é lá de Manaus, Amazonas, a nossa irmã Vilma Miller, Deus abençoe você, toda a sua família, a Carolina Guedes e também a Dislene Ferreira, evangelista. Que Deus abençoe em nome de Jesus cada uma dessas pessoas que estão sempre conectadas conosco aqui. Ora, Deus vai fazer o tempo trabalhar a seu favor. A gente lê em Gênesis 1:1 o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha isso, desde o princípio, antes de existirem dias, antes de o primeiro segundo começar a ser contado, antes de ter o primeiro dia, a primeira semana, os primeiros anos, Deus já estava lá. Quem estabeleceu o tempo foi Deus. Ele é criador do tempo. Ele é Senhor sobre o tempo. Ele separou o dia da noite, a noite do dia. Ele ordenou as estações. Ele fez o primeiro e o segundo ser contado. O tempo que nós conhecemos não é criação do homem, é criação de Deus. O tempo é um instrumento nas mãos de Deus. Por isso que, às vezes, os prazos estão extrapolados e quando você vê, as coisas acontecem de forma extraordinária, porque Deus é Senhor do tempo e Ele trabalha no tempo. Então, para quem vive sem Deus, o tempo pode ser uma contagem regressiva para o fim, mas para quem vive com Deus, o tempo é um campo fértil de semeadura, de plantio, de tomada de decisão correta. Para o quê? Para colher milagres, colher bênçãos, colher coisas extraordinárias da parte de Deus. Você não é refém de um calendário, você não é refém de um relógio, você não é refém de circunstâncias. Você é filho de quem criou o tempo. Você é filho de quem criou o tempo. Eu disse que você é filho de quem criou o tempo. E se você é filho de quem criou o tempo, então fica tranquilo, porque o tempo não vai ser seu algoz. O tempo será um instrumento de Deus na sua vida. A segunda coisa que eu quero que você anote é que Deus é a garantia de tempos agradáveis, de tempos bons. Escreva isso. Deus é a garantia de tempos bons. Escreva isso. Deus é a garantia de tempos bons. É isso. Adriana Costa, Lourdes Faria, Ângela Martins, Elizabeth Fonseca, Regiane Batista Teodoro, Nara Jane Teles Pereira, Alice, Deus abençoe, Cristiane Santos, Maria Helena, Deus abençoe cada uma dessas pessoas que estão comigo aqui nessa transmissão. Deus abençoe Sérgio Moreira, também Joseni Gomes. Olha isso, entenda isso. Deus é a garantia de tempos bons. Aliás, a gente olha para a palavra de Deus
Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, a gente lê: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Aliás, a nossa mentoria 6,33 se dá por causa desse versículo. Esse 6,33 da manhã tem a ver com Mateus 6,33. Quer dizer, você vai colocar como prioridade na sua vida a presença de Deus. Quando nós colocamos Deus como prioridade já no início, seja no dia, seja na semana, seja na vida, nas nossas decisões, no nosso trabalho, nós estamos entregando a Deus o controle de todas as coisas. Você vai perceber isso acontecendo nas Escrituras. José, escute só, ele começa sonhando. Por causa dos seus sonhos, ele vai para o calabouço, porque está no calabouço e os seus irmãos têm inveja de José, eles o vendem, ele é levado ao Egito como escravo. Lá no Egito, você sabe qual é a história, ele termina na prisão. E lá na prisão, depois de interpretar sonhos, o homem que sonhava agora cresceu, amadureceu, e não só apenas sonha, mas agora interpreta sonhos, ele é levado diante de Faraó, ele se torna governador do Egito. Tudo isso por quê? Porque você vê na vida de José uma prioridade. O quê? A presença de Deus. Você vai olhar para Davi. Davi começou a semana cuidando de ovelhas. Ele começou a semana cuidando de ovelhas e ele terminou aonde? Ele terminou a semana destruindo, derrubando o gigante Golias, derrotando Golias. Você precisa entender isso. Se você começa a sua semana na presença de Deus, você vai terminar derrotando gigantes. Você vai ver que Jesus, no começo do seu ministério, começa transformando água em vinho. E você vê que ele termina ressuscitando a sua trajetória ministerial nessa terra. Então, você sempre tem que pensar que tudo que começa com Deus, compromisso com Deus, dependendo de Deus, sempre andando com Deus, você vai terminar da melhor forma. Elias começou o seu ministério dando uma palavra de ordem para Acabe, e você vai ver de repente Elias está no Monte Carmelo e o fogo está descendo do céu. Sempre quando você começa com Deus, você vai terminar com milagres. É muito forte isto. É muito forte isso. Você precisa entender desta forma. É assim. A chave não é como você começa, mas é como você termina. E se você começa com Deus, pode esperar que vai ter milagre acontecendo em sua vida. E eu quero, em terceiro lugar, pontuar que uma semana abençoada é resultado de prioridades. Uma semana abençoada é resultado de prioridades. Eu quero que você escreva isso agora. Uma semana abençoada é resultado de prioridades. E claro, eu quero aqui cumprimentar Edson José, que é membro do nosso canal, como também aqui com a gente, olha só, a J. Raquel, sempre conosco aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui. Regiane Batista Teodoro, Sérgio Moreira, deixa eu ver quem mais. Maria Aparecida Gonçalves, Deus abençoe. Deus abençoe também Marivone Alcides, Wanda Gottert, também aqui com a gente sempre participando, a Nara Jane Teles Pereira, que também é membro do canal. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe também com a gente Gisele Brigman, Deus abençoe Cristiane Santos, Elizabeth Fonseca e tantas outras pessoas que estão participando aqui. Uma semana abençoada é resultado de prioridades. Se Deus é prioridade na sua vida, então, meu irmão, pode ter certeza que você vai ter milagre para contar. Eu gosto, já falei do texto, vou repetir aqui, Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto não diz que quase todas as coisas, o texto não diz que a maioria das coisas, o texto não diz que algumas das coisas, mas o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Então, entenda que o tempo não é apenas passar de dias, não. Deus vai sincronizar acontecimentos. Deus vai fazer com que o tempo trabalhe a teu favor. O tempo vai produzir coisas boas a teu favor. O tempo esconde você até
até a hora certa. O tempo prepara você para aquilo que está por vir. O tempo entrega o que Deus já determinou para a sua vida. Então você não precisa se preocupar porque está parecendo que as coisas estão se atrasando, estão atrofiadas. Não, você não precisa se preocupar, porque Deus tem um agir perfeito para fazer com que o tempo se manifeste na sua vida. Aliás, a Bíblia diz lá no Salmo 46:10 o seguinte, Salmo 46, verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então entenda, quando começa a semana, você precisa começar a semana crendo que Deus está no controle. E aí você vai mudar alguns comportamentos. Quais, por exemplo? Ao invés de murmurar, você vai declarar vitória. Ao invés de ter medo, você vai confiar em Deus. Ao invés de recuar, você vai avançar. Porque você não vai ter uma fé passiva, você vai ter uma fé ousada que crê. Porque esta semana será abençoada porque Deus já está no seu amanhã. Como disse o salmista, lá no Salmo 31:15 que nós já lemos, o meu tempo está nas tuas mãos. Deus é dono do tempo, criador do tempo, e Deus vai fazer o tempo trabalhar na sua vida, em nome de Jesus. E claro, eu quero, ao encerrar esta live, estar orando por você. Antes, se você não é inscrito neste canal, se inscreva, ativa o sininho, dá um joinha, um like, curta essa transmissão, escreve aqui seu pedido de oração, escreve aqui também seu testemunho. A cidade de onde você está assistindo é muito importante. Fabiola Fabrim, Deus abençoe sua vida. Sérgio Moreira, Regiane Batista, Deus abençoe. Maria Selma Ferreira, Deus abençoe. Dislene Ferreira, Evangelista Melo, Ana Maria Silva, tantas pessoas que estão aqui sempre nos acompanhando. Eu quero orar, quero abençoar sua vida, quero declarar céus abertos sobre a sua história. Quando terminar a live, envia para 5 pessoas essa transmissão. Vamos orar, vamos falar com Deus nesta hora, vamos clamar pela presença do Espírito Santo. Pai querido, eu te louvo pela oportunidade que tenho de estar com os meus irmãos nesta hora. Eu creio no teu poder, eu creio na tua unção, eu creio que algo do Senhor está acontecendo. E agora mesmo o teu agir é real. Eu oro para que a visitação do Senhor, o poder do teu Espírito Santo repouse sobre a vida dos teus filhos. Eu declaro o toque do Senhor. Eu declaro a unção do Senhor. Esta semana, apesar dos desafios, apesar dos desafetos, apesar das lutas, será uma semana abençoada, extraordinária, próspera. Uma semana de portas abertas, uma semana de milagres. O teu filho e a tua filha irão viver coisas excelentes da parte do Senhor. Eu declaro os céus abertos, as portas abertas, os milagres do Senhor acontecendo, os teus filhos vivendo um rompimento para a glória do teu nome. Eu os abençoo nesta hora, na autoridade de Cristo, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Creia que esta semana será uma semana abençoada na sua vida, para a glória de Deus em Cristo Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Eu te espero amanhã em mais um encontro aqui no YouTube. Deus te abençoe e até lá.